Queridos irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje, mais especial ainda, pelo dia que nós passamos hoje, né? A essa figura tão importante na célula familiar, família tão atacada, tão, entre aspas, destruída, né? Nessa sociedade que a gente vive. E, mais do que nunca, ela é a que é o esteio da família, que recebe os espíritos que voltam para a matéria e que dá o sangue e o amor incondicional, né? O dia da mamãe hoje é um dia realmente especial, inclusive aqui as mamães que estiverem aqui recebam o nosso beijo no coração, o nosso abraço, sejam todas bem-vindas. E nós hoje vamos dar início a um ciclo de palestras nas próximas semanas, já em comemoração aqui ao aniversário da nossa casa, em todos os finais de semana. Eu vou até tomar a liberdade, eu ia falar no final, mas vou falar no início, porque aí vocês já vão memorizando. Hoje é o nosso irmão Rogério Alves, que faz parte do Laje, o Lar Abrigo Amor de Jesus, o Laje, é um dos coordenadores lá, e também é o presidente da Associação Espírita Bezerra de Menezes, lá em Conselheiro Paulino. Recebe o nosso abraço, seja bem-vindo, Rogério. Na próxima semana, nós vamos ter aqui uma noite assim, muito especial, que nós vamos passar. Na verdade, o palestrante vai ser o nosso querido José Manuel no vídeo. Ele vai passar no nosso telão uma palestra sobre Deus. Na outra semana, a nossa irmã Sueli, depois um vídeo com o Sérgio Aleixo, que já esteve aqui na nossa casa há um tempo atrás, depois a nossa irmã Cristina Ferro, e na última semana, que é no dia 15 de junho, nós vamos ter um outro vídeo com o nosso irmão José Manuel, falando sobre ser espírita. Então, desde já estão todos vocês convidados para participar desse ciclo de palestras em comemoração às datas de aniversário, nessa época agora de aniversário da nossa casa. Vamos fazer a nossa prece, o nosso momento de reflexão, para passarmos a palavra para o nosso irmão Rogério Alves, que vai fazer o estudo da noite. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo, irmão e mestre, mais uma vez, agradecemos a oportunidade que estamos tendo nessa casa tão querida e amada, de aprendermos um pouco mais da tua doutrina, que possamos sermos todos nós bem influenciados pelos espíritos superiores, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, que nosso irmão Rogério possa, na noite de hoje, passar para todos nós as informações tão necessárias para que possamos dar continuidade ao nosso aprimoramento em busca do aperfeiçoamento espiritual, em busca da perfeição. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Rogério. Você já ligou? Boa noite a todos. Deixa eu modular aqui o som, né? Senão assusta o pessoal. Uma boa noite a todos. É sempre um prazer, né, estar na Casa Espírita, mas de forma muito especial, é mais prazeroso quando vamos à Casa Espírita e a casa está completando mais um ano de existência. Então isso é muito significativo e às vezes nos passa desapercebido. Nos passa como se fosse muito fácil fundar uma casa espírita, manter uma casa espírita funcionando. E isso é muito importante de nós reflexionarmos sobre isso, porque nós vamos chegar à conclusão de que cada um de nós, mesmo aqueles que estão vindo pela primeira vez, somos todos responsáveis por essa tarefa de manter a casa espírita em funcionamento e cumprindo com o seu papel. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que fala lá: ninguém acende uma candeia para pô-la embaixo do alqueire. Mas nós vamos nos deter, e vocês vão perceber isso com o andamento da nossa prosa, que nós vamos nos deter mais no questionamento que os apóstolos fazem a ele, dizendo por que Jesus fala por parábolas. Por que ele usou essa técnica? Por que ele usou essa capacidade didática, esse recurso didático para trazer a sua mensagem na grande maioria das vezes? Certo dia, alguns anos atrás, e lá se vão muitos anos, isso no final da década de 70, reunia-se na USE, na União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, um grupo muito grande de dirigentes espíritas,
toda a liderança nacional do movimento espírita estava em São Paulo naquela ocasião. E era natural e peculiar que os grandes médiuns também estivessem lá. E a reunião procedeu durante todo o dia, um sábado, e no finalzinho do trabalho, depois de já encerrado o trabalho, as pessoas foram se retirando, mas aqueles líderes do movimento espírita, que pelo trabalho, pela dificuldade de comunicação da época, de estarem juntos à época, permaneceram. E foram ficando, e ficou realmente uma plateia muito seleta em termos de serem a nata da dirigência, do direcionamento do movimento espírita naquele momento, quando de repente um médium renomado pede a palavra e todos vão cessando naturalmente as conversas e cedem-lhe a palavra, e ele diz: meu mentor espiritual pede que eu lhes conte uma história. Era um médium reconhecido, respeitado, foi concedido a ele, e ele falou: eu vou contar aos senhores. Conta uma história, talvez uma lenda, que certo dia um velho senhor, um homem experiente, resolve, toma a decisão, acorda, como nós acordamos às vezes pela manhã, com aquela ideia pronta. E não sabemos muitas vezes, se não pensarmos de forma espírita, de onde elas vieram. Mas ele sabia no fundo do seu coração que tinha que cavar uma fonte. Para quê? Por que se dar ao trabalho exaustivo de se dar ao solo duro, à rocha? Para que cavar uma fonte? Ele sabia. Lá no fundo do seu coração ele sabia. E se deu ao trabalho. Inicia o trabalho de forma forte, com entusiasmo do início do trabalho. Com alguma ajuda no começo, porque ele cavava, talvez essa história se desse lá pelo interior de Minas, essa lenda, porque passavam as pessoas e de repente, ô seu fulano, e aí eu vou usar o meu sotaque, né, Ângelo? Está fazendo o que aí? Ah, meu filho, estou cavando um poço. Eu vou ajudar você, estou meio à toa, hoje vou te ajudar um pouquinho. E as pessoas começavam a ajudar. Passavam, o que está fazendo? Vou dar uma mão para o senhor. Aquela coisa da boa vizinhança, das pessoas boas de coração, que vê a pessoa trabalhando, mas ele lá, todo dia, das primeiras às últimas horas do dia, no trabalho duro, de cavar a terra, tirar a terra, e ele se deu um trabalho muito especial, porque não podia errar. Ele não podia errar. E logo antes de começar, com a experiência peculiar e característica das pessoas experientes, ele se deu ao trabalho com a técnica da radiestesia, da vara, muito usado lá pelo norte de Minas, de procurar a água. E ele pesquisa e descobre com o tempo que a água estava longe da sua casa. Era um terreno pequeno, humilde, a casa lá no fundo, mas a água estava bem à borda, bem à beira da estrada, talvez não por acaso. E ele começa a cavar. Começa a cavar, como eu disse, com aquela ajuda, com aquele esforço, com aquela luta, com alguma ajuda, e o trabalho vai continuando, os trabalhos vão se adiantando, eles vão conseguindo romper a rocha dura, o solo difícil, quando de repente a linfa preciosa, a água pura, que ele começa a retirar com os baldes, trazer, experimentar, começa a se dar ao trabalho de ornamentar a borda do poço, de proteger a fonte, cobrindo, e quando a água está, é essa que eu queria, bem pura, bem cristalina. Ele coloca uma tabuleta lá, água pura. E começam os passantes, os transeuntes, os viajantes, os passantes. Ô, senhora, eu posso tomar uma água? Ô, meu filho, prontamente. Lembre-se que a casa não era perto do poço. Mas ele saía do poço e ia lá no fundo da sua casinha, lavava a caneca, lavava o copo,
trazia, falou, prontamente, meu filho, está aqui, pode beber. E as pessoas começaram a beber e a notícia começou a correr. Renato já foi lá no poço do seu fulano? Passa lá para você ver que beleza. Que água, Ângelo. Nossa, que maravilha. Olha, é muito bom. E a notícia e o movimento começou a aumentar. E as pessoas começaram a procurar a água, ir à água. E ele se viu numa situação muito difícil. Ele se viu numa situação muito difícil porque era o dia inteiro. Do poço para casa, da casa para o poço, num trabalho interminável de lavar as canecas, lavar os copos e servir a água. Procurou e recorreu à ajuda. Pode me ajudar? Vamos lá, é só servir a água. Serviço tranquilo, é só servir a água. Não tem mais o trabalho de se dar ao solo. Não era cavar o poço. Agora era só servir a água. E as pessoas começaram a chegar. Era um trabalho gostoso, trabalho em equipe, em grupo, né? Com uma liderança forte, aquela pessoa ali, olha, vamos lá, mas com o tempo ele meio trôpego, já no meio daquela multidão de jovens, de pessoas mais fortes, né? Mais vigorosas, ele se viu numa situação muito difícil. Percebeu que já estava até atrapalhando. Porque era o caminho o dia inteiro, do poço para casa, da casa para o poço. E a fila grande de pessoas querendo água, querendo se servir daquele líquido precioso. E ele se vê numa situação difícil, de não querer mais atrapalhar o trabalho, e se coloca lá na sua varandinha, na varanda da casa, saudando as pessoas que vinham procurar, que vinham, meu filho, seja bem-vindo. Vai com Deus, quando quiser aparece, leva um pouquinho da água para casa, leva lá para fulano que não está muito bem, serve a água lá para as pessoas, e ele ali, e o tempo foi passando, e daí alguns dias, nem mais na varanda. Ficava lá na sua enxergazinha, na sua cama, e chega o dia do nosso irmão retornar à pátria espiritual. Como todos nós vamos retornar um dia. E ele retorna à pátria espiritual de forma tranquila, mas o trabalho continua. Aquela forma gostosa, né? Servindo a água, trabalhando, aquela multidão de pessoas sendo socorridas, assistidas, até que alguém mais impetuoso. Gente, para que essa trabalheira de ir lá no fundo lavar a caneca e o copo? Vamos botar um barril, um tonel aqui perto do poço, a gente enche de manhã, lava o copo aqui mesmo. Para que esse negócio difícil de ficar indo lá no fundo e volta? Isso é coisa de gente velha. Dá trabalho demais, para que isso? E outra coisa, vamos lavar o copo aqui mesmo? Se tiver um micróbio, é um micróbiozinho desse tamanhozinho, não vai fazer mal para ninguém não. E começou aquela forma gostosa de fazer o mais prático, o mais fácil. Enchia o barril de manhã, jogava fora ao final da tarde. E o trabalho continuou durante um tempo, né? Seu fulano estava lá na parte espiritual, não era coisa dele não. Era coisa das pessoas que gostam das coisas bem feitas e zelam por aquilo que fizeram. Até que mais para frente, outro ainda mais prático, mais impetuoso, falou, gente, para que esse trabalheira de enche barril, esvazia barril? A gente tira a água, bota aqui na borda, pega com o copinho, com a caneca, chacoalha, joga fora. Se tiver micróbio, vai embora com a água. Não faz mal para ninguém. E começaram a fazer daquela forma mais prática ainda. Mudando a forma de se trabalhar, um dia criada, instituída, por razões que no começo da nossa história estavam guardadas no coração. Pois muito bem, começaram a se servir do jeito que queriam. Todo mundo fazia uso do jeito que queria, as pessoas levavam galões de água para casa. Se colocavam à disposição, se saciavam da forma que queriam. E o tumulto se estabeleceu à borda do poço. Era cada um por si. Já não tinham mais as pessoas que lavavam as canecas, que cuidavam, que organizavam, que instituía a ordem de uso.
a forma de usar. E dentro de muito pouco tempo, colocaram o poço a se perder. Porque a forma desrespeitosa que as pessoas se dirigiam àquele trabalho, àquela água, jogando paus, calhaus, pedras, folhas, não tinha mais quem cuidava do poço, e o poço se pôs a perder. Estava a água perdida, inutilizada. De repente, as pessoas que estavam presentes àquele encontro pararam e falaram assim: gente, é uma história linda, uma delícia de história, mas para subir ali e levar lá para cima para evangelização, né? Olha que coisa linda. O velhinho cavou o poço, pegou a aguinha e dava na canequinha para as pessoas. Olha que trabalho lindo. Um trabalho para criança, mas vocês lembram lá no começo? Essa história era contada para líderes do movimento espírita. E as pessoas mais jovens que estavam ali não entendiam muito bem. Então, o que eles querem com essa história? Contada para essas pessoas. Autoridades, se é que existem, do movimento espírita. Mas, de repente, o médium perde o encanto daquela voz canora, dúlcica, tranquila, e começa a falar e muda a sua entonação. Meus irmãos, e aí ele muda a feição, muda a entonação. Os amigos espirituais mandam dizer aos senhores que esse poço é o centro espírita. Naquele momento cresceu naquelas pessoas a responsabilidade, o quanto somos responsáveis por isso, pela casa espírita que passa das nossas mãos há muito pouco tempo. Nós recebemos essa herança daqueles que nos antecederam e nós temos que cuidar desse poço. Mas, Rogério, eu cheguei semana passada. Hoje é a terceira reunião que eu estou vindo. Pois muito bem. Seja um dos que vai cuidar desse poço, porque esse poço não tem dono. Foi o seu fulano, o seu ciclano que montou, que teve a ideia um dia de cavar o poço. Mas eles já foram, deixaram nas nossas mãos e cabe a nós mantermos essa água pura, cristalina. Porque essa água, sendo o centro espírita, ela reflete exatamente a vontade do Cristo, que é de fazer com que esse cristianismo tome a feição novamente da água pura, que ele volte a dessedentar. Por isso os espíritos proclamam a doutrina espírita como o cristianismo redivivo, como essa doutrina que vai dessedentar as pessoas, vai esclarecer, vai trazer a iluminação e, acima de tudo e principalmente, a liberdade. Somos pessoas que desfrutamos da liberdade de pensamento, todos nós, indiferentemente da escolha religiosa. Independente da postura, vamos nos tornar livres pensadores, porque vamos abandonar, e já deveríamos, na grande maioria, ter abandonado, os conceitos antigos, porque somos seres altamente tecnológicos. Falávamos disso aqui agora há pouco. Nós usamos a tecnologia a nosso favor, pelo nosso conforto, pela comodidade, como um reforço da nossa lembrança, como um auxílio visual, audiovisual. Mas nós lidamos e continuamos a lidar com Deus, na grande maioria das vezes, como lidávamos há alguns milênios. Jesus, no capítulo 24, e é importante nós nos determos no contexto, onde, como isso aconteceu. No capítulo 24, em Mateus 5:15, é relatado que Jesus diz aos apóstolos: ninguém acende uma lanterna, ou uma lamparina, ou uma candeia para pô-la embaixo do alqueire, e põe-na assim em cima do velador, para que todos que estejam na casa a vejam. Mas em que contexto Jesus falou isso? Por que ele falou isso? De repente, eu imagino, né, Jesus tranquilo, sentado, levanta-se e vai. Ninguém acende uma... Não deve ter sido assim. Deve ter sido em função de alguma coisa. Se nós formos olhar lá em Mateus mesmo 5, ele trata do Sermão do Monte.
Então Jesus, se vendo, Jesus naquele momento era sucesso. Jesus já vinha revelando gradativamente os seus ensinamentos e as pessoas se fascinavam. E não paravam de andar atrás dele. Naquele dia Jesus se via cercado pela multidão. E ele resolve subir ao monte. Vou subir num lugar mais alto onde eu vou poder falar para todo esse povo. E eles hoje vão ver uma coisa. E ele sobe e traz naquele dia o Sermão do Monte. Fala das bem-aventuranças. O momento mais sublime, o momento mais esplendoroso do seu messianato, que nos fascina há quase 2000 anos e nós não paramos de estudá-las. Então, quando Jesus sobe ao monte e conversa com as pessoas de forma amistosa, de forma tranquila, revelando, falando, esmiuçando essa coisa do mundo, da vida futura, do mundo diferente, da transformação do mundo, da possibilidade de crescimento, da liberdade. E quando termina o trabalho, descem e ele se reúne somente com seus apóstolos, com aqueles iniciados, aqueles mais próximos. E aí ele diz, lá no versículo 14, ele diz: vós sois a luz, vós sois o sal. Ou seja, vocês têm a responsabilidade de continuar, de perpetuar esse trabalho, de fazer com que esse trabalho seja divulgado. Vocês vão fazer a diferença. E aí nós vamos na segunda colocação lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, né? Nós vamos falar várias vezes até o final, né? Porque eu falei, não é possível, esse negócio deve ser muito bom. Quando chegar em casa eu vou olhar, né, Valério? Vou dar uma olhadinha. Nós vamos encontrar Lucas, né? Que vai tratar lá no capítulo 8, do versículo 16 e 17, que também faz a mesma afirmativa. Ninguém acende uma candeia para pô-la embaixo da cama ou cobri-la com o vaso, mas sim para colocá-la no velador, para que todos que entrem na casa a possam ver. Mateus diz para todos que estejam na casa, e Lucas diz para todos que entrem na casa a possam ver. Onde isso acontece? É o mesmo momento? Não, não é o mesmo momento. Lucas se refere ao momento da parábola do semeador, quando Jesus conta para o povo no lago, porque logo depois do Sermão do Monte ele se dirige a um local para descansar, e de manhã, quando ele levanta, a multidão lá de novo, querendo mais, querendo ouvir mais. E ele se dirige ao lago, era tanta gente que ele se coloca num barco, se afasta um pouco da margem, e aí ele conta a parábola do semeador, talvez uma das mais intrigantes, uma das mais concitadoras, uma das mais incitantes às nossas mentes, se nós nos dermos ao trabalho. Porque se lemos também como lemos outro livro qualquer, vai passar. E aí Lucas se refere novamente, ele diz, depois da parábola, explica os apóstolos, mas Senhor, o que o Senhor quer dizer com essa história? E ele diz, ninguém acende uma luz para pô-la embaixo da cama ou cobri-la com vaso, mas sim coloca-a no velador, para que todos que entrem na casa possam ver. E aí, Mateus volta e diz, mas Senhor, se é assim, por que fala com eles em parábolas? Por que o Senhor mesmo se dá o trabalho de cobrir com um véu, com um processo lúdico, todas essas verdades? E Jesus diz a eles, aos iniciados, àqueles homens que estavam presentes, que estavam com ele, ninguém acende uma candeia para pôr embaixo do alqueire. Põe-na assim, onde todos que estejam na casa possam ver. Coloca assim no velador, para que todos que se deem ao trabalho de entrar na casa a vejam. E ele diz, mas eu falo com eles em parábolas, porque ele foi questionado. Eu falo com eles em parábolas porque eles se fizeram surdos. Os seus corações estão pesados, se fecharam os seus corações. Ou seja, as pessoas não estavam preparadas, eles não estavam preparados para aquela verdade. Imagine Jesus falando das coisas transcendentes, da vida futura,
do plano espiritual, da responsabilidade pessoal, da capacidade que nós temos de sermos livres, de construir o nosso próprio futuro, de sermos os artífices do nosso amanhã. As pessoas não iam entender, e quando fossem contar para os outros, falavam: fui ontem lá no monte, rapaz, de lá de cima era lindo, dava para ver o mar da Galileia, mas eu não entendi nada que ele falou. Lindo, foi lindo, um momento primoroso, eu não senti nem fome, nem sede. Porque se nós nos arremetemos lá no final da Gênesis, nós vamos ver dos milagres de Jesus e vamos ver que naquele momento não há multiplicação de pães, não há multiplicação de peixes. O que há é um encantamento magnético, é uma sedução magnética, onde as pessoas ficavam por horas ouvindo. E nós somos assim. Não nos lembrávamos da fome, da sede, de nada. Encantados, nós nos seduzimos por um filme. Imagine ouvindo Jesus falar. A força, a atração magnética, a presença, a firmeza, a convicção, a certeza. Pois muito bem. Naquele momento, as pessoas começam a entender. Eu falo com eles porque são crianças. Eles não têm condições de entender as coisas que eu falo para vocês. Vocês não. E alguém tem que pensar, e nós somos espíritas e temos que ser enjoados. Nós temos que perguntar por quê. Mas como? Os apóstolos eram tão simples como aquelas outras pessoas. Eram pescadores, agricultores, pastores. Qual a diferença? Não tinha diferença muito grande. Jesus não saiu aleatoriamente, falou: os primeiros 12 que eu encontrar na estrada eu vou escolher. Não. Ele se deu o trabalho. E nenhum deles recusou o convite. Que é acordo previamente estabelecido. Falou: vocês vão, daqui a um tempo nós vamos nos encontrar. Combinado? Combinado. Porque a resposta dos apóstolos era o seguinte: a figura era sedutora. A proposta, embora nós não entendêssemos de início, era sedutora. E ele chama Pedro: Pedro, para com esse negócio de pescar peixe, não dá certo, meu filho. Para, vamos pescar almas, vamos pescar gente, vamos pescar homens. Gente, Pedro tinha família, tinha casa, tinha filhos, tinha barco, tinha redes, tinha que sustentar a família, mas ele vai. Segue Jesus, por quê? Eram pessoas especiais. E ele fala: a vocês foi dado a capacidade de entender os mistérios, os segredos que a eles ainda não. Mas Jesus tem uma coisa muito especial nesse momento, porque ele, quando falava da necessidade da conquista do reino dos céus, do crescimento pessoal, ele não falava por parábolas. Quando ele falava da necessidade de nós nos transformarmos moralmente, intimamente, eticamente, ele não usava parábolas. Quando ele falava da necessidade de nós nos transformarmos, ele não usava as parábolas, ele ia direto ao assunto. Ele falava o essencial para as pessoas. Agora, nas coisas mais transcendentes, mais profundas, ele realmente usava essa técnica, que é muito intrigante. Mas o fundo, a luz, a essência permaneceu. Nós estamos há quase 2000 anos trabalhando, tentando tirar dessas histórias, dessas parábolas, dessas passagens, o fundo, o que ele queria realmente dizer, por que ele fez assim, por que ele agiu assim, o que ele queria de nós, o que ele queria realmente nos dizer. E todo o seu trabalho se reflete num processo muito interessante, que é a abertura realmente, que é de colocar a luz à disposição daqueles que queiram fazer uso dela. Ele não fala que nós devemos revelar a luz, ou que devesse naquele momento revelar a luz inconsideradamente, não. Revela somente aqueles que estejam na casa, ou que façam o esforço de entrar na casa. Eu gosto muito do exemplo, do esforço pessoal e da dedicação e da busca das nossas necessidades, na passagem da mulher hemorrágica, da mulher que sofre durante muitos anos num processo hemorrágico. Imaginem, com a dificuldade do processo de higiene, com o processo de educação, de asepsia, uma doença dessa assolando uma pessoa durante anos, mais de uma década. E ela fica sabendo que Jesus estava a caminho. E ela trama dela para com ela mesma: eu vou estar com ele. E eu tenho certeza que se eu tocar pelo menos no Mestre, eu serei curada. Chega o dia, Jesus chega à cidade.
Imaginem, né, naquela época, 2000 anos, né, os homens altamente corteses, né, educados, gentis, né, para uma mulher era uma coisa muito fácil, né, as pessoas cediam lugar, oh, por favor, né, imaginem, né, empurrão, cotovelada, aperto, xingamentos, era multidão, querendo o que não sabia direito o quê, mas eles queriam estar perto daquele homem. Mas ela vai, se é comigo, é mole, né? Um e-mail, Jesus, estou sabendo que o senhor vai chegar aqui em Nova Friburgo, semana que vem. Meu nome é Rogério. De vez em quando eu ajudo um pouquinho lá no Abrigo Amor a Jesus. O senhor dê uma olhada aí nas suas anotações, o senhor deve ter aí. Estou passando mal. Dei um tropeção, minha unha está roxa já há umas 2 semanas. O senhor não dá para o senhor passar aqui em casa, está difícil calçar. Não, mas ela não faz isso. Ela sai de casa, ela entra na multidão, ela vai atrás. E chega lá e toca no momento nas vestes do Cristo. E o Cristo para no meio da multidão. Porque há um choque energético, há um choque fluídico, há um choque magnético. Ela retira dele alguma coisa que ele para e fala, opa, alguém me tocou. Imagina a cara dos apóstolos. Fala, Senhor, é lógico, olha o tanto de gente que tem aqui. Olha o tanto, nós nesse aperto aqui, nesse sufoco. Você imagina ela, não, alguém me tocou de forma diferente. Ela quis, ela buscou, ela entrou na casa. Ela procurou a luz, ela sabia que a luz estava ali. Ela queria ser curada. E é isso muitas vezes que falta a gente, a crença, a vontade, a fé, não no Mestre, mas em nós mesmos. Porque Jesus não se propôs a curá-la. Jesus não se propôs a curá-la, ele é pego de surpresa. Mas a vontade dela era tão grande que há uma extração energética, há uma extração magnética dos seus fluidos espontâneos, fluidos à disposição para quem queira, até hoje. Quem queira tocá-lo, até hoje, vai receber um choque positivo, energético, revitalizante. É isso que acontece com ela. O cristianismo começa a ser formulado e Jesus começa a fazer com que se cumpra o que ele disse. Nós começamos a sentir crescer em nós a vontade de saber por quê. Já não nos basta, de um certo momento para cá, simplesmente sabermos por quê. E essa é a chave, por quê? Ah, mas curou Lázaro, por quê? Então ele derrogou as leis divinas, Lázaro estava morto e ele ressuscitou Lázaro? Não, é uma ação magnética. E esses conhecimentos hoje não são conhecimentos nossos espíritas. O espiritismo fugiu do centro espírita, gente, lá por volta da década de 80. Foi embora e nós ficamos na casa espírita, achando que ainda somos vanguarda. A ciência já está à frente, não do espiritismo, mas de nós. De nós espíritas, se não de todos, da grande maioria. Nós continuamos muitas vezes como aqueles rezadores, aqueles pedintes, e nos esquecemos que o espiritismo tem aspectos diferenciados, tem necessidades diferentes, nos faz ser pessoas diferenciadas, nos traz conhecimentos que faz com que se cumpra todos os ensinamentos de Jesus, todas as propostas, por mais absurdas que parecessem, no momento quando foram proferidas. Naquele momento as pessoas não entendiam, mas hoje nós temos que entender, nós temos que parar, ler, estudar com olhos e com consciência daqueles que quiseram entrar na casa, daqueles que já estão na casa há muito tempo. Nós não podemos mais continuar espíritas pensando como pensávamos há muito tempo atrás, quando na maioria de nós não nascemos espíritas, nós nos tornamos espíritas, viemos para o espiritismo e continuamos esperando ver o manto azul de Maria e outros tantos momentos que nós trazemos cristalizados na nossa mente nesse processo lúdico de entendimento da doutrina e da religiosidade. A igreja não está mais aguardando, Jesus não está mais nos aguardando, eles estão em ação, eles continuam trabalhando, agindo.
fomentando o crescimento, fazendo com que essa luz chegue a nós, que nós compreendamos finalmente o que nós somos, que somos seres integrais, que não adianta cuidar da saúde no final do processo, quando ele se reflete no corpo físico, mas sim do que Jesus falava: esteja em paz com você mesmo. Procure a paz, procure refletir todas as suas forças, ansiedades e necessidades no próximo. Coloque o eu em segundo plano. Nós não ficamos doentes no corpo físico, nós ficamos doentes no espírito. E todos esses conhecimentos parecem que ainda são conhecimentos retidos, presos nas obras básicas, que nós não fazemos uso. Nós não fazemos uso porque nós vamos no médico e transferimos para ele a responsabilidade de ficarmos bons. Estou há 3 meses esperando o plano de saúde marcar a consulta. Agora eu consegui, só quero ver o que esse médico vai me falar. Ele devia realmente falar o que nós precisamos, né, ouvir. Mas eles não falam, porque eles precisam dos clientes. Porque se eles falassem, porque eles sabem. Eles sabem disso tudo aqui. Eles sabem. Eles sabem que aquele antibiótico, aquele remédio, que aquela vitamina, aquilo vai curar momentaneamente. Daqui a uns meses nós vamos voltar lá e falar: doutor, eu melhorei, mas sabe que não está fazendo efeito mais. Falando: isso não é problema não, meu filho. Qual que você está tomando? 500 miligramas? Não, vou te passar de 1 grama que você vai ver que beleza. E nós gostamos, parece que nós não sabemos dessas coisas. Né? Eu costumo brincar muito lá no Bezerra, que é o status da caixinha, né? É o status da caixinha. A gente conversa com as pessoas, fala: rapaz, tudo bem? Mais ou menos. Eu fico bravo quando o cara faz um negócio desse comigo. Né? Você encontra: ô, fulano, tudo bem? Mais ou menos. Aquela voz cavernosa. Mais ou menos. Rapaz, você não sabe. Gente, quem pergunta tudo bem é só uma formalidade. Não quer saber. O cara não quer saber como é que você vai. Se você insistir lá na 3ª ou 4ª vez, ele vai atravessar a rua antes de encontrar com você. As pessoas não têm tempo para saber como é que nós vamos. É uma formalidade. Oh, tudo bem? Oh, graças a Deus, tudo bem, que beleza, né? Nós vamos melhorar, se não tiver também. Esses conhecimentos a doutrina espírita nos traz, e não é da doutrina espírita. São conhecimentos do cristianismo, são conhecimentos trazidos pela doutrina espírita de forma a reviver esses conceitos. Mas em 1857 acontece uma coisa diferente, mas que vai atestar a necessidade e a certeza de Jesus de fazer daquela forma, de ensinar progressiva e gradualmente as coisas. Porque a gente não para muitas vezes para pensar que o Livro dos Espíritos vem em 1857 e os Espíritos espertamente não trazem poucos meses depois. Poderiam ter feito, mas não fazem. Poucos meses depois, a outra obra. Eles dão tempo. E esse tempo não é 1 mês, 2 meses, são 4 anos. São 4 anos de espera, até que o Livro dos Médiuns venha a lume. Por quê? Para que nós tivéssemos tempo de aprender o que foi colocado à disposição, para que tivéssemos tempo de absorver aquela obra, porque ela é a base essencial para o entendimento da seguinte: é o método crescente, gradual, vai se formando, se estabelecendo base de compreensão. Por que nós encontramos muito no movimento espírita pessoas que dizem assim: a Gênesis eu não gosto, eu já tentei ler várias vezes, não entendo nada, parece que foi escrito em outro idioma, não consigo, eu vou lendo e nada faz sentido com nada. Mas você já leu as outras 4 obras? Falou: não, você é louco, são 3.000 páginas mais ou menos, eu não tenho tempo. Não adianta. A Gênesis não é difícil, ela só é o último capítulo da novela. Se nós não assistirmos os outros, falamos: esse cara está casando com esse outro, por quê? Essa mulher está separando, por que vocês estão maltratando tanto essa pessoa, meu Deus do céu, o que ela fez? Assistisse os outros capítulos que você ia ver, por que ela está passando por aquilo? Porque nós só passamos por aquilo que é necessário passar. Eu li uma frase uma vez muito interessante, e na época eu era presidente do Pestalozzi ali nas Brownies, eu mandei gravar na viga assim, de entrada da casa assim: Deus não pune, Deus educa.
O dia que eu li essa frase, eu falei, ó, esse cara entendeu. Eu nem lembro de quem é a frase. Mas eu fiquei tão intrigado na época que eu mandei gravar lá e ficou lá durante muitos anos. Vem o Livro dos Médiuns fazendo diferenciação, mostrando como é que pode, porque o Livro dos Espíritos, se nós nos detemos nele, nós vamos ver que é um livro de teses. São propostas de teses, são teses propostas a nós e que nós ficamos assim a ver navios. O que é Deus? Você fala agora, né, eu vou tomar uma água, vou me sentar porque vai vir umas 4 páginas, ele vem menos de 2 linhas de resposta. São teses. Que depois eles vão passar o resto do livro, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis, respondendo a primeira pergunta. Porque tudo que está dali para frente é em função da primeira pergunta. Vá lá, olhe, se eu estiver errado, por favor, e-mail, telefone, porque eu vou continuar falando isso nas casas espíritas, né, se descobrindo que eu estou equivocado. Logo depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, fechando o tríplice aspecto da doutrina espírita. Alguns anos atrás eu estava fazendo uma coisa que todos nós gostamos, mas muitas vezes não temos coragem de falar. Eu sou apaixonado por controle remoto. E eu tenho uma habilidade com isso que é um troço impressionante. Eu consigo em 1 hora passar por uns 70 canais. Eu não vejo nada, mas eu passo com a rapidez que eu duvido que alguém consiga fazer igual, melhor. E eu estava naquela coisa gostosa, né? Quando você chega do centro, né? Liga a televisão, tranquilo. Já comeu, né? Porque chegar em casa e não comer, não tem televisão, não tem conversa, não tem papo. Por melhor que tenha sido a palestra, meu filho, paciência é zero. E eu estava lá, tranquilo, refresco, né? Tranquilo. Tá. De repente eu vi um cara que parecia assim, Hermeto Pascoal com Sivuca. Era uma mistura, cabelo branco, aquela barba branca, roupa de linho cru. Eu falei, já estavam uns 3 canais para frente, quando o meu cérebro conseguiu digerir aquilo. Falei, opa, eu acho que é o Valdo Vieira. Voltei e estava ele lá. Isso tem muitos anos. E ele falava assim, daquele orador clássico, ele ainda era o orador clássico ainda. E ele falava assim, o Espiritismo, e fazia aquela pausa, né, como forma de chacinar a alma daqueles que estão assistindo. Você fica ansioso. Depois de uns 20 minutos você começa a querer dormir, mas no começo você fica ansioso. Fala, vai, meu filho, vai. O Espiritismo não é filosofia. Falei, preparei o canal, preparei o controle, né? O Espiritismo não é ciência. Agora se ele continuar eu vou trocar, né? E ele falou assim, o Espiritismo não é religião. Falei, coitado, mas eu vou esperar, porque eu sou muito curioso. E ele começou novamente, o Espiritismo é sim, meus irmãos, a junção equânime e igualitária desses 3 conceitos. Falei, graças a Deus, meu Deus do céu, que beleza. Posso trocar de canal. Ele complementou falando assim, o Espiritismo é sim a junção equânime e igualitária desses conceitos, porque se um deles estiver em excesso ou faltando, não é Espiritismo. Eu falei, graças a Deus, deixa eu continuar trocando de canal. E é isso, o Espiritismo é isso, é a junção equânime desses 3 conceitos. Nós temos que lembrar que isso não é uma simples religião. Nós não podemos simplesmente trocar de banco. É mais difícil ser espírita no começo, porque logo depois fica agradável. Você incorpora o sentido, a alma do negócio, como tudo que a gente faz, né? Mas você tem que se dar ao negócio. Você tem que se dar à mudança. Você tem que ser o pobre de espírito, que muito pouca gente entende. O pobre de espírito na concepção de Jesus é aquele que tem a coragem de rever os seus conceitos, de admitir que estava equivocado, de formar novos paradigmas, novas bases de sustentação no seu raciocínio. Esse é o pobre de espírito. Nós temos que ser assim para sermos espíritas, de início, porque depois cresce em nós uma convicção com a quebra dos paradigmas, com as quebras
processo lúdico da história, né? Nós ficamos temendo Deus. Será que ele está ali naquela cadeira que eu não estou vendo? Não, não está. Posso falar, né? Então será que ele está atrás da árvore? Será que ele está anotando? Não, isso ficou para trás. O Espiritismo vem principalmente nos quebrar todas essas infantilidades lúdicas que nós ficávamos acreditando em punição, num Deus cobrador, num Deus vingativo, no julgamento final. Já contei aqui várias histórias, essa eu não vou. No finalzinho, se der tempo, eu conto. Para ver a diferença do entendimento de cada religião, como existe uma diferença. Vem a Gênese, né? Finalmente a Gênese lá fechando isso. Mas olham lá, começou lá em 1857 as revelações do Espiritismo. Só termina em 1868. Não veio de uma vez, cumprindo e mostrando que Jesus estava certo de revelar gradativamente. A partir do momento em que nós entremos na casa, em que nós estejamos na casa, a partir do momento em que nós estejamos prontos para compreender. Não adianta querer a Gênesis como o primeiro estudo da doutrina espírita. Eu só gosto do Evangelho. Pois muito bem, então compre uma Bíblia, compre um Evangelho de qualquer tradução e coloque na cabeceira. Estude o Evangelho, como as pessoas vêm estudando há 2000 anos, mas para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, faz-se necessário, não é imprescindível, mas faz-se necessário que leiamos o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns para ter as bases de entendimento, para falar do que os Espíritos estão falando. Não vamos entender de forma diferente as citações evangélicas, mas vamos ter a capacidade de entender e compreender as revelações dos Espíritos, as explicações de Kardec. Porque eles vão falar de pé espírito, eles vão falar de alma, eles vão falar de espírito, eles vão falar de... E nós não vamos saber do que eles estão falando, tentando explicar o que Jesus queria falar. É um ensino crescente. É um ensino dinâmico, nós não paramos, porque nós encontramos, infelizmente, no movimento espírita, pessoas que dizem, olha, eu já estou há tantos anos nisso, eu já li essas obras umas 10 vezes, olha, eu não tenho mais o que estudar. Eu não sei se talvez a minha capacidade de entendimento seja pequena, porque eu estou lendo o Livro dos Médiuns há 23 anos e não é sozinho. É numa reunião coletiva na Associação Espírita Bezerra de Menezes há 23 anos. Quando chega no final, nós começamos no começo. E cada vez que eu leio, a capacidade deve ser muito mínima, né? Cada vez que eu acho que eles mexeram, quando eu, né, lá para a 20ª, 30ª página, eu falo, não, é a mesma edição que nós lemos ano passado, é a mesma. Né? É a mesma. E tem gente lá que está estudando há mais tempo e tem o mesmo sentimento. É engraçado isso, né? Isso é espiritismo. Porque, sabe por que os ensinam? Nós é que nos transformamos. Há um ano atrás nós entendíamos uma coisa, a vida nos ensinou, nos capacitou, e quando nós lemos, meu Deus, 100 anos de solidão há uns 30 anos atrás, do Gabriel Garcia Marques, né, Prêmio Nobel de Literatura, devia ter 18, 19 anos, meu irmão mais velho me deu de presente 100 anos de solidão. Eu levei uns 2 anos para ler o livro, que é altamente complexo, uma alta literatura para um garoto de 19, 20 anos, que não tinha muito interesse para isso, mas aprendi a partir daí. E fui ler depois, eu falei, não é possível, deve ser outro livro. Nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, nós vamos evoluindo. Com esses conhecimentos, ensinamentos, o que Jesus queria é que tomássemos a nossa vida, tomássemos a responsabilidade do progresso, do crescimento nas nossas mãos. Nós nas nossas mãos e tirássemos da mão de Deus. Rogério, não fala um negócio desse. Isso é trabalhar o egoísmo. Não. É tomar nas suas mãos a responsabilidade de ser feliz. É tomar nas suas mãos aquilo que nos cabe. Fazer força para entrar na casa. Fazer força para permanecer na casa. Porque permanecer na casa é muito importante. Porque às vezes a gente entra na casa e depois de um tempo conta uma história, eu não resisto às histórias, né? Que chega na casa espírita, e nós temos que falar de nós mesmos, uma senhora, talvez um homem, talvez seja uma lenda, né? Uma senhora chega na casa espírita e assiste a primeira peça e no final ela se dirige a um dos dirigentes e fala assim, e quer ajudar. Eu me sensibilizei com a extra e eu quero ajudar. Onde eu posso ajudar?
Ah, prontamente, sábado nós vamos fazer uma limpeza aqui no centro, se a senhora puder vir, ela foi a primeira a chegar. Ajudou, fez e tal. A campanha do quilo, estou dentro. Não sei o que. No sonho do presidente da Casa Espírita. Pouco tempo, 2, 3 meses, ela já era a pessoa mais querida do presidente, porque o presidente de Casa Espírita adora. Né? Eu estou nesse cargo algumas vezes já, e a gente chama essas pessoas. Chega e fala, o que tem para fazer? E o tempo foi passando daquela forma gostosa de trabalhar, muito semelhante ao poço lá, que a gente entra no automatismo, né? E de repente ela sumiu da Casa Espírita. A dona fulano não veio transformada numa pessoa essencial na Casa Espírita. Não veio hoje, deve ser uma gripe nessa mudança de tempo, aí deve ser uma gripe na outra reunião também, não, na outra não, 5 reuniões, só o presidente que lembrava, falou, você viu dona fulano por aí? Não vi. Pode ter acontecido alguma coisa, mas ela entrou tão rápido, se entrosou tão rápido, que não tem nem telefone, endereço. Nós somos assim também. Né? Às vezes pessoas somem da Casa Espírita, a gente pensa que o cara mudou para os Estados Unidos, o cara está doente em casa, precisando de ajuda. E aí um dia o presidente diz que entra num ônibus, no Rio de Janeiro, e ele vê aquela senhora lá, fulana, espírita, né? Aquela coisa extrovertida, tranquila, né? Oh, você sumiu, quanto tempo! E ele foi se aproximando dela, falando alto, as pessoas no ônibus olhando, e percebeu que quanto mais ele falava e se dirigia a ela, ela se constrangia. E ele se sensibilizou, sentou-se ao lado dela e falou, o que houve? Você sumiu, tem tanto tempo que você não vai lá. Sabe o que? Me abriu uma igreja. Ah, é? Abriu. Minha irmã, minha comadre, minha filha começaram a ir lá e começaram a me contar. Vamos. E eu tramei um plano. E quando elas me convidam novamente, eu vou me dar a liberdade. Gostei. E fui. Mas quando aquele homem começou a falar, ele falou de Jesus de um jeito que nunca tinha ouvido falar. As pessoas vão às lágrimas. E eu estou frequentando. Mas, gente, na Casa Espírita, tanto tempo, é um retrocesso, não é retrocesso. Eu não falei em momento algum que ela se integrou na Casa Espírita para conhecer a doutrina espírita. Eu falei que ela participou da campanha do quilo, da faxina, do não sei o quê, de não sei o quê, do movimento espírita, da atividade gostosa, do trabalho na Casa Espírita, que tem na igreja evangélica, no templo budista, na igreja messiânica, na Assembleia, não sei aonde. Não penetrou fundo, nós não mergulhamos, nós temos medo dessa água, nós temos medo de entrar nesse poço, nós temos medo de fazer o uso dessa água, porque se nós fizermos, aí sim o processo não tem volta. Não tem volta, porque você torna-se um pesquisador. Mas eu nunca vou fazer palestra, não tem problema. Essa doutrina é de uso pessoal e intransferível. Nós usamos na nossa própria vida. E nós nos sensibilizamos com as histórias. Agora nós vamos testar o áudio para ver se está bom. Nós usamos na nossa vida. E temos que usar porque nós nos sensibilizamos com pouca coisa. Nós saímos da Casa Espírita, às vezes, sensibilizados, motivados, mas moramos longe da Casa Espírita. E vamos conversando pelo caminho. Às vezes nos vemos numa história em casa e falar em... Gostei, foi boa. Diga mesmo que ele falou. Deixa eu ver. Mas se tiver depois, é difícil esquecer. Do poço, não esquece, Ângela. Por isso que Jesus usava essa técnica. Precisamos de muito pouco. O que nós temos que aprender a fazer, se ainda não fazemos, é lógico, é nos motivarmos. Nos motivarmos com o quê? Com o Espiritismo? Não, com a vida. A proposta do Cristo era exatamente isso, que nós nos motivássemos com a vida, que a olhássemos e a tivéssemos nos nossos corações como um desafio constante a ser vencido, mas sem a ansiedade doentia, sem a necessidade doentia de vencermos, mas de estarmos nela emanados, porque juntos nós somos mais corajosos, né? Se como crianças abraçados nós resolvemos, vamos pular, a gente pula. Pode até arrepender depois, mas pula.
O Evangelho veio, nós estamos aí há quase 2000 anos, né? Hoje é maio, dia 11 de maio de 2014. Já fomos ameaçados aí nos últimos 30 anos, umas 5 ou 6 vezes que o mundo ia acabar. Não acabou. Até porque não ia fazer diferença nenhuma, né? Segundo os ensinamentos dos Espíritos, nós estaríamos reunidos também, talvez em outro lugar, em outra situação, em outra condição, mas também reunidos e vivos. O que Jesus queria falar era isso, que nós estamos vivos, independentemente de onde estivermos, nós vamos estar vivos. Desde o momento em que tomamos nas nossas mãos a vida até agora, nós só estivemos encarnados e desencarnados, mas vivos. Vivos o tempo todo. Que Jesus possa nos abençoar e nos amparar e que nós possamos fazer uso desses ensinamentos de forma prática, de forma a ser o paradigma, realmente os pontos a serem atingidos, as nossas metas. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Rogério disse para a gente aqui que Jesus falava muitas vezes por parábolas, mas muitas vezes ele falava também de forma direta. E ele disse de forma direta que vós sois deuses, não vos admireis do que eu faço, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E aí às vezes eu falo com as pessoas assim: vem cá, você acha que Jesus era mentiroso? Claro que não, não é verdade? Bom, então se ele dizia a verdade, por que a gente não tenta pelo menos acreditar, né? E colocar em prática? Acho que é mais ou menos por aí, né? A gente agradece o Rogério. Eu esqueci no início de dizer que hoje, por ser inclusive o dia da mamãe, a gente tem o prazer de receber a mamãe do Rogério aqui também. Seja muito bem-vindo à nossa casa, tá?